Destaque internacional, a gente volta a falar sobre os casos que envolvem Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos foi condenado em um caso de agressão sexual e difamação, isso ontem em Nova York. Por aqui conosco no estúdio do Jornal da Manhã, seja bem-vindo, editor de internacional, Fabrício Naitz. Quais são as acusações que pesam contra Trump nesses últimos casos, hein? Tudo bom, Adriana? Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Donald Trump já havia sido acusado mês passado, aliás, ele se tornou o primeiro presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos a sentar no banco dos réus na esfera criminal. Dessa vez foi na esfera civil. Ele nem chegou a sentar, de fato, no banco dos réus, ele foi julgado à distância. O advogado dele estava presente no tribunal em Nova York, onde o júri decidiu que ele seria condenado por abuso sexual e difamação. E foi condenado a pagar uma indenização de 5 milhões de dólares, porque o júri não chegou a concluir que ele, de fato, penetrou a vítima. E quem é a vítima? É a jornalista E. Jean Carroll. O que ela falou sobre esse caso? Ela disse, primeiro de tudo, estar envergonhada sobre essa situação, de ter que trazer essa situação a público. Esse é um caso que aconteceu em 1996, no provador de uma loja em Manhattan, no centro de Nova York. E ela disse que não consegue, desde então, desenvolver relações sentimentais com outras pessoas, tamanho o estrago emocional que ela passou nessa situação. Como a acusação levou o Donald Trump a essa condenação? Uma das situações que eles utilizaram foi chamar duas testemunhas, duas possíveis vítimas de Donald Trump em casos relativos a 1970 e 2005. Essas mulheres foram chamadas para testemunhar no tribunal na expectativa de demonstrar um certo padrão de conduta de Donald Trump. E o que suporta essa teoria? O fato de que antes de 2016, ou seja, antes de Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos, pelo menos 10 mulheres já haviam acusado o então presidente republicano de abuso sexual. E aí isso nos leva a uma questão, como que isso altera o cenário eleitoral para 2024? A gente sabe, Donald Trump é pré-candidato do Partido Republicano para o ano que vem na disputa Casa Branca. O seu principal rival dentro do partido é o governador da Flórida, Ron DeSantis. Ele já criticou Donald Trump por diversos motivos, diversas questões envolvendo o seu governo, mas ele simplesmente não fala de problemas legais envolvendo o ex-presidente. Por quê? Porque Trump tem um histórico de sobreviver a escândalos. Como eu falei, ele foi eleito em 2016 e nesse mesmo ano havia sido divulgado um vídeo em que Donald Trump fala abertamente que não havia problemas em estrelas, celebridades fazerem o que elas quisessem com mulheres. Os reais efeitos a gente vai descobrir a partir de agosto, Adriana. Sempre. Quando começam os debates das primárias dos republicanos. Diversos escândalos envolvendo Donald Trump. Valeu, viu, Fabrício? Vamos ouvir um pouquinho a opinião também de Cristiano Beraldo e Felipe Dávila. Dávila, qual vai ser a importância, o que você acha que vai se destacar nessa disputa eleitoral tão importante de um dos principais países do mundo, Estados Unidos, já no ano que vem? Olha, Adriana, eu acho que o fator determinante na eleição dos Estados Unidos será a economia. Se a economia voltar a crescer e dar esses sinais que já está dando, né, retomada do emprego, retomada do crescimento, isso vai fazer com que a taxa de juros caia e que as pessoas vão ter aquela sensação de que a economia está reagindo, melhorando. E geração de emprego, geralmente, de renda, investimento, geralmente se torna um cabo eleitoral imbatível numa corrida presidencial. Então, eu acho que, no fundo, é isso que vai estar em jogo o próximo ano. Beraldo, que deve marcar as eleições dos Estados Unidos essa próxima do ano que vem? Pois é, a gente tem uma situação econômica nos Estados Unidos com o avanço da inflação, mas a gente tem o desemprego baixíssimo. A taxa de juros está alta, mas tem crédito no mercado. A gente está falando de uma taxa de juros aí de 5%. O spread bancário nos Estados Unidos, que é a diferença entre a taxa básica de juros e o custo de você pegar um dinheiro emprestado, ela também tem níveis bem menores que no Brasil. Então, a economia está andando. Eu acho que a próxima eleição, que é presidencial, ela vai ser quentíssima, porque a gente tem uma disputa muito grande dentro do Partido Republicano entre Trump e o governador Ron DeSantis, governador da Flórida. O Trump, apesar desta condenação, a gente precisa lembrar que a parte criminal já prescreveu, porque não houve uma denúncia à época. Agora, trata-se simplesmente de uma questão, uma busca por indenização. Por isso, ele foi condenado.
Acredito que outros processos da mesma natureza, tendo em vista que o Trump nunca viveu uma vida muito regrada, ele sempre foi dado a festas e bagunça, etc., acabou que no momento histórico se tornou presidente dos Estados Unidos, mas está respondendo por todas essas suas atitudes, esses seus atos e desrespeitos que ele tem sido acusado de ter cometido contra as mulheres, ele terá que prestar conta disso. Mas do ponto de vista político será uma eleição quente não só no Partido Republicano, mas também no Partido Democrata, onde Joe Biden ele está já numa idade avançada, tem dado demonstrações que não representa mais aquele vigor que o norte-americano gosta de ver nos seus presidentes. E aí ele tem agora o desafiando pela indicação do Partido Democrata, Robert Kennedy Jr., que representa uma tradição política da mais forte, a dinastia Kennedy nos Estados Unidos. Então teremos aí uma disputa bastante acirrada nos dois campos, tanto no Partido Democrata quanto no Partido Republicano. Agora, essa multa, 5 milhões, 25 milhões, Dávila, não chega a abalar a fortuna de Donald Trump? E caso ele possa se eleger, sim, possa ser candidato no ano que vem, você acredita numa possível vitória real dele? Os adversários ainda vão se formando, Biden cada vez mais fraco devido a essa característica da idade? Eu acho duas coisas. Primeiro, que eu não acho que o Biden é fraco. Acho que todo presidente que está no cargo nos Estados Unidos tem uma enorme vantagem e provavelmente Robert Kennedy Jr. não vai desafiar Biden se Biden realmente já confirmou que será candidato. É muito difícil, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária. Nós nunca tivemos na história recente dos Estados Unidos alguma pessoa realmente desafiando o presidente da República numa convenção, porque, na verdade, ele tem prioridade. Então, se ele diz que ele vai continuar a ser candidato, pode mudar a chapa, ele pode se tornar vice do Biden, mas dificilmente vai enfrentar o Joe Biden. E Joe Biden tem a vantagem disso. Se a economia estiver crescendo, ele tem sim, vai dizer assim, o grande autor da obra que fez a economia americana voltar a crescer, a gerar renda e emprego. E, Beraldo, desculpa, Dávila, pode concluir, claro. Do Partido Republicano, ela é bem mais complicada, porque realmente aí vai ter o embate do Trump com o DeSantis e outros. Agora, a popularidade do DeSantis não é que vem sendo muito alta, não, né? Aliás, pelo contrário, ele veio caindo nas pesquisas ultimamente, o que abre o caminho mais aí para Donald Trump. E essas questões comportamentais de Donald Trump parecem não abalar o eleitor republicano, que é isso que importa numa prévia do partido para escolher o seu candidato mais competitivo. Ou seja, o republicano vai estar muito mais de olho no candidato mais competitivo para enfrentar o presidente da República, Joe Biden, do que qualquer outro requisito, vamos dizer assim, para escolher um candidato que pode ser até melhor, mas que vai perder a eleição para Biden. O que os republicanos querem um candidato que seja capaz de derrotar Biden. E hoje, o melhor nome ainda é Donald Trump no Partido Republicano. Acredita nesse possível Biden-Trump no ano que vem? Seria interessante de acompanhar, Beraldo. E também aproveito para perguntar para você, há quem faça uma relação entre trumpismo e bolsonarismo. Existe essa ligação ou existia? Bom, a gente tem no presidente Biden, obviamente, o candidato provável, mas temos um ano até as prévias que vai confirmar quem será o nome do Partido Democrata e eu acho que lá, sim, muita coisa pode acontecer. Agora, a relação entre trumpismo e bolsonarismo, ela se dá por uma associação natural da direita. A dinâmica política nos Estados Unidos é muito diferente da dinâmica política no Brasil e isso faz com que o funcionamento dessas forças de direita e de esquerda elas aconteçam de uma forma diferente. Nos Estados Unidos, apesar de centenas de partidos, sempre prevalece Partido Democrata, Partido Republicano, tem prévias que são quentíssimas com debate, então a eleição ela começa muito antes e vai aquecendo aí o público para o dia da eleição em si.